Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje aí, da nossa terça-feira. Live aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre procrastinação e sobre como que isso pode impactar a sua vida, seja apresentando as fórmulas ou as formas que você pode debelar essa sua... Olá, Alessandra. Como você pode controlar isso no seu dia a dia e fazer com que isso não mais faça parte de uma realidade que frequentemente acaba te impossibilitando de ser produtivo nas mais diferentes áreas da sua vida, tá bom? Então, na noite de hoje, nós vamos passar por alguns pontos que é importante que você reconheça, que você saiba, e ao final nós vamos responder algumas perguntas, tá bom? Então, você que está me acompanhando aqui no Instagram, seja muitíssimo bem-vindo. Alisson, bem-vindo, meu amigo. Você que está me escutando aqui também no YouTube, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? E, como eu disse, nós vamos tratar sobre a temática da procrastinação, tá certo? Então, dentro desse contexto, é importante saber o seguinte, e ter em mente algo que, muitas vezes, algumas pessoas, elas não têm essa capacidade, esse nível de compreensão no seguinte sentido. Todo mundo, de uma forma ou de outra, é procrastinador. Todo mundo, de uma forma ou de outra, tem algum contexto da sua vida, alguma área da sua vida, na qual essa pessoa procrastina e, eventualmente, ela deixa de obter os resultados que ela poderia obter dentro daquela área da vida dela, dentro daquele momento, tá bom? Então, permeando toda essa lógica, a gente vai passar por alguns pontos que é importante que você identifique, que você saiba, para que no momento em que a necessidade ou a sensação de querer adiar aquele momento, que você provavelmente poderia ter que executar algum tipo de tarefa, ou aquele momento em que você tivesse que despender um esforço maior para poder executar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, você identificar naquele momento pontual qual que foi o gatilho que gerou aquela necessidade de você querer postergar a execução daquela tarefa, daquele objetivo, daquela meta, e ao final disso, fazer com que dias e dias a fio você não consiga se manter produtivo, tá bom? Mas antes de entrar dentro dessa temática, eu quero lembrar vocês de algo muito importante. Procrastinação, como eu disse, ela faz parte, ela é algo integrante da sua realidade, ela é algo integrante da realidade de todos os seres humanos de uma forma geral, tá bom? Eu não conheço e nunca ouvi falar de uma pessoa que não procrastina algo, ainda que seja algo muito pontual, algo singelo dentro da vida dela. Invariavelmente você vai encontrar pessoas que, dentro desse contexto, procrastinam, tá bom? Mas existe algo que hoje se fala muito, fala Grande Levi, existe algo que hoje se fala muito dentro dos estudos científicos, que é a procrastinação produtiva. O que seria a procrastinação produtiva? É você parar durante algum tempo de pensar em algo, em tentar desenvolver um raciocínio concreto sobre determinada questão, para que assim você tenha condições de ponderar um pouco mais, de você analisar algo mais, para que naquele instante, naquele momento, você tenha ali a possibilidade de refletir, e não só refletir, mas adquirir algo a respeito daquilo dali que vai te possibilitar, inclusive, fomentar um nível de produtividade melhor, escrever melhor, pensar melhor, raciocinar melhor. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Imagine-se que vocês estão aí no seu trabalho e que você precisa tomar uma decisão. E naquele momento específico, você não consegue tomar uma decisão assertiva porque você está envolto em inúmeras questões e outras tantas atividades que vão permear o seu dia a dia, que vão permear a sua rotina,
tá bom? Então, a teoria lá da procrastinação produtiva, ela faz o quê? Ela preconiza que você poderia postergar a execução daquela tarefa para um momento seguinte, para que, assim sendo, você tenha a possibilidade de maturar o seu raciocínio, de desenvolver melhor o seu raciocínio, e dentro desse contexto você se permitir ponderar o que pode ou não ser agregado àquilo dali, e o que eventualmente pode ou não funcionar, e assim tomar uma decisão mais assertiva lá na frente. Contextualizando para algo mais concreto, tá? Eu, por exemplo, eu trabalho no Tribunal de Justiça daqui do Distrito Federal, tá? Lá eu assessoro uma magistrada. Então, quando eu estou elaborando as minhas minutas e eu me defronto, quando eu me deparo com algo mais complexo, o que eu faço? Eu escrevo alguma coisa, paro para pensar, reflito, às vezes deixo para continuar no dia seguinte, para que isso me possibilite entender melhor o que eu estou fazendo e, a partir daquilo dali, inclusive, puxar outras ideias, outras experiências que, naquele momento do turbilhão, muito provavelmente eu não conseguisse, tá? Então, a lógica que eu quero trazer aqui para vocês é que existe algo que se chama de procrastinação produtiva e que eu gosto de batizar, de chamar de um momento de interrupção para você refletir sobre aquilo dali que você está fazendo. Isso não é necessariamente procrastinar no conceito usual dessa palavra, aquilo que você está acostumado a ver dentro do seu dia a dia, no qual você acaba adiando alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas tarefas, justamente por não querer executá-las, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai tratar especificamente da procrastinação usualmente conhecida por nós e que muitas vezes acaba nos tirando a nossa capacidade de sermos produtivos. Seja bem-vindo, grande Paulo. Bora lá, meu povo. Olha só, dentro desse contexto, eu vou tentar aqui projetar, para você que está no Instagram, eu vou projetar aqui algumas imagens na tela do celular, para que você consiga acompanhar, tá bom? Olha só, deixa eu ver aqui. Não é esta. Vamos voltar lá. Escolher outro. Vamos ver. Pronto, achei. Vocês estão vendo aí, né? Então, olha só. Para que a gente saiba onde nós estamos procrastinando, é importante que você compreenda isso aí. Fala, grande Saboia, meu treinador, é o homem que me faz ser mais produtivo aí, ó. Se você quiser ser produtivo e se você quiser ter alguém que te acompanha na sua atividade física e que ele vai te levar a se superar todos os dias, ó, ele tá aí, o cara acabou de entrar na live aí, ó, Saboia Treinamento Esportivo, triatlon, corrida, personal, esse é o cara que você precisa conhecer e procurar, beleza? Galera, olha só, para que você compreenda a procrastinação e como ela acontece no seu dia a dia, você tem que descobrir o que gera essa procrastinação dentro da sua realidade. O que vai te levar a obter esse comportamento, a gerar esse comportamento no seu dia a dia, e esse comportamento ele vai acabar sendo o que vai gerar o que se chama de gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é aquilo, uma situação, um momento no qual você se encontra, que vai te levar, no segundo momento, a obter uma atitude procrastinadora. Então, por exemplo, vamos supor que eu não goste de estudar raciocínio lógico, tá bom? Então, sempre que aparece no meu cronograma de estudos, na minha planilha de estudos, o momento de estudar raciocínio lógico, a minha mente vai lá naquela informação de que eu não gosto de raciocínio lógico e ela vai criar ali um contexto que vai fazer com que aconteça o quê? Vai fazer com que eu tire aquele comportamento, tire aquela situação que meu cérebro notadamente sabe que eu não gosto, que eu tire aquela situação de contexto. Ou seja, ele vai fazer com que eu deixe de executar aquilo dali eficazmente, que eu enrole, fique viajando, olhando para o teto, olhando para o quadro, para a parede, tudo menos fazer aquilo
que eu deveria fazer naquele momento, que é focar naquilo que eu estou estudando, tá bom? Então, como vocês estão vendo aí, existe uma correlação entre aquilo que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Então, quando você descobre isso, você passa a entender que a procrastinação, normalmente, ela tem alguma correlação com alguma coisa que eu não gosto de fazer, tá bom? Então, eu queria que você aí, que está me escutando hoje, fizesse uma análise e descobrisse se é ou não é isso que eu estou dizendo para você. Ou seja, você acaba procrastinando coisas que você não gosta de fazer, coisas que você não gosta de executar, e isso faz com que você naturalmente acabe adiando vivenciar ou executar aquele tipo de comportamento, aquele tipo de tarefa, aquele tipo de planejamento, tá? Então compreenda que dentro de um contexto geral no qual você se encontra inserido, no qual eu me encontro inserido, é sempre importante que eu veja que, num contexto geral, daquilo que eu tenho planejado, daquilo que eu tenho buscado, eu tenho que observar o quê? Eu tenho que observar que comportamentos, que situações que eu não gosto e que eventualmente estão interligadas com o meu objetivo, muito provavelmente elas têm uma capacidade de me fazer o quê? De me fazer adiar esses comportamentos, de procrastinar essas situações. Então, identifique aí na sua rotina o que você tem procrastinado hoje. E muito provavelmente você vai perceber que quando você está procrastinando alguma coisa, algum comportamento, alguma tarefa, alguma atitude. E aí, Rafa, seja bem-vinda. Quando você está procrastinando alguma coisa, muito provavelmente você vai estar adiando porque você não gosta, tá bom? Então tenha essa compreensão, beleza? Olha só, outra coisa, você acaba procrastinando para fazer, deixando de fazer alguma coisa em razão de você não saber como você executa. Então, olha só o poder que existe nisso daí, tá bom? Então, primeiro, ou você não gosta de fazer aquilo que você, em tese, pelo menos deveria fazer ou teria que fazer, porque consta do seu planejamento, seja de um planejamento de estudo ou de um planejamento de vida. E aí, num outro contexto, você se vê diante de uma situação que é a seguinte: alguma coisa que eu preciso fazer dentro dessa minha rotina, eu não sei fazer. E aí, Michele, beleza? Seja bem-vinda. Alguma coisa dentro dessa minha rotina eu não sei fazer. Então, analise a sua... Aí, ó, a Rafa está falando, ó, direito civil, né? Alguma coisa que eu não sei, se torna... Vamos pegar esse exemplo aí da Rafa. A Rafa é minha aluna. Direito civil, direito financeiro, vamos olhar aqui, direito empresarial, para alguns direito tributário, né? E tantas outras matérias, né? Raciocínio lógico, estatística. Existe muita matéria aí que tem algum estigma por trás dela, né? Então vamos pegar qualquer uma das matérias que eventualmente você tem algum estigma correlacionado com ela, ou seja, você tem um trauma de faculdade, você não conseguiu aprender, você detesta aquela matéria, tá? Então, ponto 1, você já não gosta dessa matéria. Então, já estamos dentro de um caminho aí. Ponto 2, você não sabe como fazer, ou seja, você não sabe como estudar, você não sabe como internalizar aquilo dali que você precisa estudar. E quando você junta esse não gostar com a necessidade que você tem antes de começar a executar tudo, de você já saber antecipadamente a como que você devia fazer, cara, isso se junta e vira um problema, porque fica alguma coisa lá batendo na sua cabeça lá, ó, pá, 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 pá. Parece um pica-pau batendo assim, ó. Vocês já viram um pica-pau assim no meio da rua? É algo assombroso a força como ele bate na madeira, né? E é como se fossem os pensamentos
que surgem no momento em que você se depara com algo que você não gosta ou que você não sabe fazer, porque surgem infinitos pensamentos, coisas que você nunca imaginou fazer, e de repente tudo isso aparece aí, e fala, caracas, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, nossa, mas eu preciso pintar meu apartamento, nunca surgiu essa ideia, né? Ah, não, eu preciso limpar a casa, você detesta limpar a casa, mas na hora que você está estudando financeiro, empresarial, estatística, raciocínio lógico, você quer limpar a casa, quer fazer faxina, quer fazer qualquer coisa. Então, isso demonstra o quê? Que a procrastinação, esse adiamento para um momento posterior, de adiar o cumprimento de tarefas, tem uma íntima relação com esses dois pontos. Você saber que a procrastinação está relacionada com algo que você não gosta e com algo que você não sabe fazer. E aí, Ju, seja bem-vinda. Então, dentro dessa lógica, é de fundamental importância que você saiba que, identificados esses gatilhos, você tenha a possibilidade de compreender o quê? Que toda essa dinâmica ela é possível de ser evitada na medida em que você identifica, como eu disse anteriormente, quais são os gatilhos que te levam a ter esse comportamento procrastinador. Porque quando eu identifico, eu consigo afastar. E dentro desse contexto, o que você precisa perceber? Que, por exemplo, quando eu não gosto de uma matéria, eu tenho que procurar outros artifícios para poder conseguir fazer com que eu tenha a capacidade de estudar essa matéria e de não só estudar, mas memorizá-la, né, de compreender essa matéria e fazer com que ela fique armazenada lá na minha memória. Então, identifique o passo a passo da procrastinação na sua realidade, na sua vida, porque a partir desse momento, quando você identifica isso tudo, quando você identifica esse contexto, fica muito mais simples de você conseguir compreender o que está acontecendo com você naquele momento e não se deixar levar por aquelas emoções, por aquelas sensações, porque você já sabe que é o seu cérebro querendo te afastar daquilo que você já compreendeu, que já existe lá internalizado na sua mente, que você não gosta de executar. E, portanto, o seu cérebro vai fazer o quê? Ele tem um mecanismozinho de defesa, ele vai te afastar daquilo que você não gosta. Beleza? Então, o contexto que vai te levar a experimentar isso é justamente entender que isso tem solução. Como eu disse no começo, todos nós somos procrastinadores em maior ou em menor medida, em um ponto pequeno da nossa vida ou em toda ela, mas todos nós somos, mas na medida em que nós nos possibilitamos compreender essa realidade, nós nos possibilitamos compreender tudo aquilo que gira em torno da nossa vida e que esse contexto nos leva a procrastinar, nós conseguimos evitar esses comportamentos, nós conseguimos evitar que isso aconteça. Tá certo? Até aqui, meu povo, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa a respeito daquilo que nós conversamos? Vocês que estão aí no Facebook, se quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Beleza, então olha só, vou mudar para o próximo slide, tá bom? O próximo slide é esse aí que vocês vão visualizar daqui a pouquinho. Para mim, começou já a projetar e para vocês deve aparecer daqui a pouco. Defina prazos. Quando você tem prazos bem definidos dentro da sua rotina, você tem essa possibilidade de fazer com que o prazo trabalhe ao seu favor. Qual que é a importância de se definir prazos dentro da sua realidade, dentro do seu contexto de vida? A importância é a seguinte: quando você tem esses prazos bem definidos, quando você tem esses prazos muito bem sincronizados dentro da sua realidade, o que vai acontecer? Você vai se planejar para executar aquilo dali e você vai se antecipar aos possíveis erros no meio do caminho, aos buracos, aos gatilhos de procrastinação.
Então, o que normalmente é recomendado? Tá? O que usualmente se recomenda? Iniciou sua semana lá no domingo, faz a sua agenda, né? Então, os meus alunos, eles já recebem lá a agenda de estudos deles, né? O cronograma de estudos deles. Mas, o que eu quero te dizer aqui é que a sua organização, ela não vai se resumir só ao planejamento de estudos, mas ela vai também ter uma íntima correlação com o planejamento no que se refere às demais áreas da sua vida. Porque, note, se você procrastina e você tem o hábito de adiar algumas tarefas, e aí você não tem uma definição de prazos muito bem definida no seu dia a dia, o que vai acontecer? Na hora em que você estiver estudando, na hora em que você estiver se dedicando àquilo que você se propôs, que é ser aprovado num concurso público, ser aprovada num concurso público, o que vai acontecer? Você vai se lembrar de tudo aquilo que você adiou, de todas as tarefas que ficaram pelo meio do caminho, e você vai fazer com que aconteça o quê? Que você acabe deixando de estudar para poder cumprir algo que você adiou. Por isso que eu sempre bato na tecla de que para todo e qualquer estudante, seja ele estudante de concurso, vestibular, de línguas, qualquer coisa, é de fundamental importância que você tenha 3 pilares muito bem claros dentro da sua rotina, dentro da sua vida, que são o quê? Primeiro pilar, um bom planejamento de estudos. Segundo pilar, uma boa gestão do tempo. E o terceiro, uma boa gestão das emoções. Então, a gestão do tempo está ligada intimamente a essa definição de prazos que eu estou falando para você. Porque quando você tem prazos definidos para as tarefas da sua vida, para aquilo que você busca fazer e executar no seu dia a dia, você não tem mais a desculpa de dizer, olha, eu preciso fazer X ao invés de Y, porque aconteceu um imprevisto, eu tenho uma urgência, eu tenho uma necessidade, e por aí vai. E dentro dessa lógica, o seu cérebro acaba viajando diante de uma série de contextos que vão sabotar o seu dia, que vão sabotar o seu planejamento. Porque todo o planejamento, ele é aferido e ele é verificada a consistência dele no momento em que você coloca ele em prática. E todo e qualquer planejamento colocado em prática demanda que você defina prazos. Porque quando você define esses prazos, o que vai acontecer? Você vai ter muito claro para você o que você precisa executar e quando você precisa executar. E, além disso, e talvez mais importante do que isso, o que você deve priorizar. É isso aí, priorizar. Sabe por quê? Muitas vezes você vai se deparar com situações complexas no seu dia. Assim como toda a humanidade, todos nós temos problemas que precisam ser resolvidos e administrados todos os dias das nossas vidas. Portanto, o que você precisa fazer? Você precisa definir grau de importância para o que você tem buscado fazer na sua vida. Seu objetivo é ser aprovado num concurso público? Seu objetivo é ser aprovado num vestibular? Seu objetivo é ser aprovado num exame de proficiência para a área médica, para qualquer coisa, para residência? E por que na sua rotina o estudo está em último lugar? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Você executa todas as tarefas do seu dia, todas, sem exceção, e deixa o estudo por último. Isso faz sentido? Diz aí para mim, vocês que estão aqui ao vivo comigo, faz sentido você ter um objetivo claro, que é ser aprovado no concurso, e deixar esse estudo para a última tarefa do dia, para o último momento do dia? Não faz. Sabe por que não faz? Porque você acaba ficando cansado, você fica cansada, você fica desmotivada, a sua concentração já está no final,
Então, qual que é o nível de comprometimento que você está demonstrando consigo mesmo? O que você está sinalizando para o seu cérebro, meu Deus? Minha gente, se você sinaliza para o seu cérebro dizendo que deixa para o final, para o fim do dia, o que você tem de mais importante, o que ele vai reconhecer? Fala aí para mim. A única coisa que ele vai reconhecer, sabe o que é? Que na prática, de verdade, não é importante. Olha aí a Michelle falando, eu deixava, né? E agora tudo faz sentido, porque, cara, você definir grau de importância é fundamental para compreender de que forma o seu dia vai acontecer. E quando você não faz isso, o que rola? O que vai acontecer? Você vai procrastinar, você vai adiar. E o que acontece quando você adia e você procrastina? Você se sente frustrado e frustrada, você acaba não executando aquilo que você quer fazer, aquilo que você se propôs a fazer. E aí, Carol, privilégio ter você aqui, viu? Muito obrigado. Então, compreendam isso. Compreendam que essa definição de prazos ela é fundamental para que você tenha essa compreensão de que, sabendo o que eu tenho que fazer ao longo da minha semana, você defina as suas prioridades e execute as suas prioridades. Porque quando você executa as suas prioridades, você executa aquilo que você se propôs a fazer. O seu cérebro começa a entender o quê? Aquilo tem importância para mim. Eu posso me dedicar àquilo, eu posso buscar fazer aquilo. E eu não preciso, mais do que isso, o seu cérebro chega à conclusão de que ele não precisa economizar com energia com aquilo. Sabe por quê? Porque faz sentido para você. Ecoa lá no seu íntimo e o seu cérebro vê que existe significado naquilo que você está se propondo a fazer. Existe significado naquilo que você está se propondo a fazer. E quando isso acontece, você muito provavelmente vai ter as chances de procrastinação caindo, ó, vertiginosamente. Por isso, passo 2, defina seus prazos. Defina prazos para executar tudo o que você tiver que executar ao longo da sua semana, do seu mês, do seu ano. Todo domingo eu planejo a minha semana. Eu paro e, ó, vou fazer reunião, vou fazer live tal hora, vou trabalhar de tal hora a tal hora. Eu tenho isso muito bem claro e eu começo o meu dia já sabendo quais são as minhas prioridades. Então, daqui a pouco eu vou dormir e aí eu vou deitar já sabendo o que eu preciso fazer. Eu tenho aqui um dispositivo aqui, chama Echo Dot. Vocês devem conhecer como Alexa. Aí eu chamo ela aqui e falo, Alexa, boa noite. Aí ela vai, ó, amanhã você tem reunião tal hora, você vai para o tribunal tal hora, você vai fazer isso e aquilo outro. E eu já durmo sabendo o que eu preciso fazer, e isso em ordem de prioridade. Por isso eu recomendo que você faça isso. Monte uma agenda para você, seja no papel, seja online, onde você preferir, mas que você consiga ter isso muito claro para você, de que forma que a sua semana vai se desenrolar dentro desse contexto de estabelecimento de prazos. Beleza? Vou passar para o nosso próximo ponto, beleza? Olha só, nosso próximo ponto. Aumente suas recompensas. Poxa, Elvino, que é isso de aumente suas recompensas? Que lógica é essa? Do que você está falando? Aumente suas recompensas significa o seguinte: principalmente para aquilo que você procrastina, para aquilo que você não gosta, para aquilo que você não sabe fazer, você tem que definir recompensas claras dentro do seu dia a dia. Você tem que estabelecer um mecanismo de compensação. Porque quando você
tem esse mecanismo de compensação claro para você, você consegue ver uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Você consegue olhar lá na frente e falar: olha, eu tenho um objetivo aqui, eu preciso executar, eu tenho aqui uma vontade de procrastinar, mas eu tenho uma recompensa lá na frente, eu tenho uma compensação lá na frente. E trazendo para a nossa realidade de concurso, trazendo para o nosso contexto aqui de estudantes para concurso, vestibular e cursos de uma forma geral, em que você precisa ter uma performance, o que eu queria trazer de algo relevante para você dentro desse contexto da recompensa? Você não pode ter exclusivamente na sua mente o produto final que você está buscando. Como assim, Elvino, o produto final? Eu quero ser delegado da Polícia Federal, delegada da Polícia Federal. Eu quero ser procurador estadual, quero ser juiz, promotor. Eu quero passar no vestibular de medicina. Eu quero obter uma titulação de nutrologia, de neurologia. Eu quero passar na residência em medicina. Só que, durante muito e muito tempo, a gente fica com um pensamento fixo e único na nossa cabeça. Qual que é? Eu quero ser promotor, eu quero passar na residência, eu quero ser juiz, eu quero. E o objetivo final, pensem o seguinte, o objetivo final, ele é de médio ou longo prazo. E quando ele é de médio e longo prazo, o seu cérebro ele não consegue visualizar com esse longuíssimo prazo ou médio prazo, ele não consegue visualizar o seu progresso. E quando ele não visualiza o seu progresso, o que acontece? Você não se sente validado ao longo da jornada e muitas vezes você se auto-sabota quando está na prova. Por quê? Porque você não comemorou as pequenas vitórias. Comemorar as pequenas vitórias é justamente isso daí que vocês estão vendo na tela. Aumente as suas recompensas. Você passou um dia sem procrastinar, ou você não procrastinou estudar direito financeiro, igual a Rafa falou lá no começo. O que você vai fazer? Ah, não, vou abrir e vou tomar uma taça de vinho, vou comemorar. Ah, eu gosto de chocolate, coma um chocolate. Ah, não, eu gosto de pedalar, saia para pedalar e suma no mundo pedalando, se divirta. Entendeu? Mas estabeleça recompensas para você, porque essas recompensas vão possibilitar a você ter essas validações diárias e essa sensação de progresso. Porque eu procrastino porque eu não estou vendo progresso, porque eu não gosto ou porque eu não sei fazer, lembra? E diante desse contexto de que eu não gosto ou eu não sei fazer, eu, igual essa figura que vocês estão vendo aí na apresentação, eu deixo de abrir a porta de entrar, chegando no lugar que eu estou buscando, de chegar no meu objetivo. A porta está lá, mas eu não abro a porta. Por quê? Porque ao longo do caminho eu deixo de estabelecer essas pequenas recompensas, de comemorar as pequenas vitórias. E quando você deixa de comemorar as pequenas vitórias, você tem uma tendência a se cansar, porque você não está vendo a coisa fluir, você não está vendo as coisas acontecerem. E quando você não vê as coisas acontecerem, você não vê o resultado disso. E você agrega com não saber fazer ou não gostar de fazer, o que você vai acontecer? Você vai procrastinar. Faz sentido para vocês? Diz aí para mim, fala no chat se não faz sentido, se faz sentido ou não faz. Se você cria para você pequenas recompensas para poder avançar no seu dia a dia de uma forma mais sustentável, de avançar no seu dia a dia dentro daquilo que você tem buscado fazer. Porque eu conheço poucas pessoas, a Carol aqui, minha amigaça, é uma das pessoas que eu conheço que estabeleceu esse mecanismo de recompensa muito claro, sabe? De comemorar as pequenas vitórias, e é algo que eu aprendi também com ela a implementar na minha vida. E eu sugiro que vocês façam isso, estabeleçam mecanismos de recompensas para vocês, de compensação. Conseguiu vencer, é um dia de batalha, não é a guerra, mas você tem que comemorar aquele dia de batalha. Aí a Rafa falando, recompensa muito pouco. Não faz sentido, gente.
O objetivo não é seu, o sonho não é seu, por que você não pode se recompensar? A gente acaba se autoflagelando ao longo do processo, gente. Não faz sentido. Por que você vai se autoflagelar ao longo do processo? O processo ele tem que fazer sentido. O processo ele tem que te dar subsídios para poder avançar e para conquistar o que você precisa. Quando o seu cérebro buscar lá no passado experiências que te validem, que te deem subsídio para poder chegar ali e falar, olha, ele, ela foi e conquistou o que precisava conquistar ao longo da jornada. Eu estou vendo aqui pequenas vitórias ao longo da jornada, isso valida, ela consegue, vamos. E você não vai se auto-sabotar, você não vai se autoflagelar ao longo do processo. Por isso, anote aí, aumente suas recompensas. Porque quando você aumentar suas recompensas, você vai naturalmente comemorar suas pequenas vitórias, e essas suas pequenas vitórias não só vão fazer com que você diminua o seu nível de procrastinação, como também vão te fazer ser um estudante mais eficaz, mais confiante. E a confiança vai te fazer o quê? Ter a coragem que é preciso para poder enfrentar uma prova de concurso e ser bem-sucedido e ser bem-sucedida. Hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião com a minha equipe, e aí, o que aconteceu? A gente estava conversando sobre concurso, e aí uma das pessoas com as quais eu conversava disse o seguinte para mim, olha, no concurso que eu passei no STJ, alguns anos atrás, o que aconteceu? Eu estava estudando muito bem, de 120 questões eu respondi 116. E aí chegou lá no final, eu comecei a fazer uns cálculos malucos e tinha ouvido falar que o CESP ele coloca ali uma proporção de questões certo ou errado na prova e que se você estiver colocando muito mais errado do que certo, você talvez esteja errando a prova toda. E aí sabe o que ele fez? Ele mudou o gabarito de, salvo engano, 6 questões das 116 que ele havia preenchido no gabarito. Sabe o que aconteceu? Adivinha aí. As 6 questões que ele mudou o gabarito, ele tinha acertado no gabarito original. E isso fez, sabe o quê? Que a nomeação dele demorasse 2 anos a mais. Só isso. 2 anos a mais. E se ele não tivesse feito isso, sabe o que é? O que ia acontecer? Exatamente, Michele. Sabe o que ia acontecer? Ele teria sido nomeado entre os 20 primeiros. Sabe por quê que isso aconteceu? Ele não tinha a confiança naquele momento, apesar de estar extremamente bem preparado. Isso mostra, cara, a nota dele dava para ele ser nomeado entre os primeiros, isso é muito. Mas ele não tinha essa confiança, essa estrutura emocional, essa coragem que é preciso que você tenha para obter a sua aprovação. Então, dentro desse contexto, eu quero te motivar a estabelecer recompensas para você. Tá, beleza? Faz sentido para você até agora o que a gente conversou? Vamos participando aí no chat aí, eu quero que você coloque aí para mim se faz sentido para você essa... Deixa eu só arrumar minha câmera aqui, beleza? Se faz sentido para você aquilo que a gente está colocando aqui, tá? Então estabeleça recompensas para você. Não deixe o tempo passar sem que você seja compensado, seja para poder debelar a sua procrastinação, ou seja, para você validar o seu processo de estudo e avançar da forma como você precisa. Beleza? Então, sigamos. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso próximo slide. Olha só, o que a gente vai falar aqui. Se possível,
envolva outras pessoas no processo. Você sabe, eu sei, todos nós somos seres humanos e, naturalmente, o ser humano, ele é o quê? Um ser coletivo e que gosta de estar envolvido com pessoas. E quando eu vivo dentro desse contexto, dentro dessa sistemática, dentro dessa lógica, eu preciso compreender que quando eu me vejo numa situação de procrastinação, por que não pedir ajuda para quem pode me ajudar, para quem pode colaborar com a minha rotina? E quando eu tenho essa possibilidade de obter a colaboração de alguém que pode agregar na minha rotina, isso faz com que você dê um salto de produtividade. Se você tem a possibilidade de obter a ajuda de alguém mais experiente, obtenha a ajuda de alguém mais experiente, porque isso vai fazer com que você tenha totais condições de buscar a sua aprovação de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz, porque isso vai fazer com que você não tenha que entrar, cair nos mesmos buracos, nos mesmos desvios que outras pessoas caíram. O processo de mentoria, ele é exatamente isso, trazer a minha experiência para alguém e esse alguém compreender o quê? Que eu não preciso errar da mesma forma, eu não preciso, eu não preciso fazer com que a minha vida seja igual a daquela outra pessoa que já passou por aquela mesma situação e, no final de algum tempo, obteve êxito, mas existe um aprendizado agregado ali que vai te fazer ser mais eficaz, mais efetivo e economizar tempo. Então, quando você envolve outras pessoas, o processo ele se torna sinérgico. O processo se torna mais simples e mais eficaz. Porque ali existem outras pessoas que não só você, envolvidas no processo e que vão fazer com que você compreenda um panorama que muitas vezes você não compreendeu até então, justamente porque estar ali está numa visão muito quadrada de mundo, uma visão que é só sua. E quando você vivencia isso tudo e você não tem a quem recorrer, muito provavelmente você vai fazer o quê? Vai fazer com que tenha alguma coisa dentro da sua jornada que pode ser mudada, mas que você não consegue enxergar. É algo mais ou menos nesse sentido. Você consegue ali entender o quê? Que você precisa de ajuda, mas existe algum gap, algum erro, alguma questão ali que você não consegue compreender bem o quê? E dentro dessa lógica, você vai fazer o quê? Buscar o auxílio de alguém mais experiente. Alguém que já passou por aquilo que você está buscando, alguém que já conseguiu êxito naquilo dali e que vai te permitir alcançar o que você tem buscado. O que é isso? A aprovação. Ou ser menos procrastinador, ser menos procrastinadora e fazer com que isso não seja mais parte da sua realidade. Então, quando eu envolvo outras pessoas, eu consigo ir além daquilo que eu conseguiria sozinho. Tanto é que se você vai estudar, você vai precisar de um livro, você vai precisar de uma videoaula. Por quê? Porque você está trazendo o conhecimento de alguém que já passou por aquilo dali para poder facilitar o processo. Então, não hesite em buscar ajuda. Frequentemente eu me coloco à disposição, não só dos meus alunos, mas às vezes de outras pessoas que precisam de auxílio. Lá no meu direct, de vez em quando, chegam algumas perguntas, e aí eu falo, poxa, me ajuda nisso, faz sentido, de que forma que eu posso organizar, e na medida daquilo que eu consigo responder, eu vou dizendo o que eu acredito que essas pessoas podem fazer. Boa noite, bem-vindo. Então, você estar conectado com outras pessoas vai fazer
com que você tenha essa possibilidade de enxergar o macro, de enxergar algo que você não está conseguindo enxergar naquele momento. E quando você tem essa compreensão, todo o panorama muda, toda a sua vida muda, a sua lógica de estudo é outra. Então, busque um amigo mais experiente, se você puder, pague uma mentoria, né? Então, mas se envolva com outras pessoas de forma que você consiga suprir as suas dificuldades, suprir as suas lacunas com a experiência de um outro alguém. E isso vai fazer com que você seja um estudante diferenciado, tá certo? Alguma pergunta até aqui, galera? Senão, a gente prossegue. Vou botar aqui a nossa próxima transparência, nosso próximo slide, que é o nosso último ponto, depois a gente vai passar para responder as perguntas, tá? Então, desenvolva hábitos. Cara, é isso, desenvolva hábitos. Ó, eu tenho aqui até, ó, aqui atrás, um livro, ó. Vai ficar invertido aí para você, mas não tem problema, ó. O Poder do Hábito. Sabe por quê? Cara, o hábito, ele vai moldar a sua vida. Ele vai mudar a sua rotina. Vai mudar tudo aquilo que você faz ao longo da sua vida. Sabe por quê? Porque nós construímos hábitos a partir de pensamentos que geram algumas emoções e que finalmente vão gerar comportamentos, e esses comportamentos que são reproduzidos de forma reiterada ao longo do tempo, o que eles vão fazer? Vão produzir hábitos. Muito provavelmente os hábitos que você tem hoje são frutos de pensamentos que você nutriu lá no passado. Pensamentos positivos ou pensamentos negativos, e que te geram hábitos positivos e negativos. O que eu quero te motivar aqui hoje é desenvolver hábitos positivos que vão baixar o seu nível de procrastinação. Como, Elvino, que eu vou baixar o meu nível de procrastinação? Identificando quais são os gatilhos que me levam a procrastinar. Por exemplo, o que eu não gosto ou o que eu não sei fazer. E aí, quando eu identifico o que eu não gosto e o que eu não sei fazer, que eu estou adiando aquelas tarefas, eu tenho que buscar desenvolver um hábito correlacionado a isso, juntamente com o sistema de compensação, que foi o que a gente falou logo anteriormente. Quando isso acontece, você vai reiteradamente aplicando isso, aplicando, até que isso faça parte da sua rotina, até que você internalize esse comportamento na sua vida e isso seja possível fazer de forma automática. Por exemplo, ó, eu tenho o hábito de acordar cedo para estudar, para poder trabalhar, qualquer coisa, tá? Então, às 5h da manhã, eu já estou de pé, já estou fazendo o que eu preciso fazer, aquilo que eu programei no meu dia. No começo foi algo muito sacrificante, não foi algo simples de fazer. Por quê? Eu não tinha o hábito de fazer as coisas dessa forma. Mas, quando eu me permiti gradativamente inserir esse hábito da minha vida, isso passou a fazer parte da minha rotina. Então, se eu não tiver dormido muito tarde, eu estiver dentro da minha rotina normal, em condições normais de temperatura e pressão, eu vou acordar bem às 5 da manhã e vou conseguir ser produtivo. Não existe nenhum milagre nisso. Existe a implementação de um hábito. Quais são os hábitos que você precisa implementar na sua rotina? Você precisa, algumas vezes, se colocar em situação de desconforto. O desconforto vai te moldar e vai te lembrar que você não é aquilo que disseram que você era. Que você não é incompetente, que você não é um procrastinador. Não deixe ninguém dizer isso de você. Mude os seus hábitos e você vai compreender que você consegue fazer muito mais do que um dia você imaginou. Quer ver alguma coisa que parece simples, mas que por corriqueiramente te tirar da sua zona de conforto, vai ser capaz de te trazer uma nova perspectiva a respeito daquilo que você consegue ou não fazer. Tome banho natural, banho gelado. Pode parecer loucura, mas todos os dias tomando um banho gelado lá, natural,
você vai ter a compreensão de que você está se colocando frequentemente dentro de uma zona de total desconforto, sobretudo se você gosta de tomar um banho bem quentinho. E aí o seu cérebro, conforme ele vai sendo colocado nessa situação de desconforto, ele vai compreendendo que ele pode mais do que aquilo que ele achava que podia. As suas fronteiras vão sendo alargadas, elastecidas, e você consegue entender e definir que você pode alcançar algo novo, algo diferente. Então, implemente novos hábitos. Hábitos que vão te permitir ser mais produtiva, mais feliz, mais eficaz, ser tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você planejou. Se faz sentido para você, não procrastine. Se faz sentido para você, implemente novos hábitos. Porque isso vai fazer com que você mude a sua percepção de mundo. E ao mudar a sua percepção de mundo, todo um contexto se abre para você. Você passa a compreender as coisas, você passa a compreender a vida de uma forma totalmente diferente. E isso te faz ser quem você de fato foi criado para ser. Beleza? Galera, esse era o nosso último ponto. Eu quero fazer uma breve recapitulação e a partir daqui a pouco a gente vai responder algumas perguntas que foram deixadas lá na caixinha de pergunta lá do Story. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, coloca aí nos comentários que eu respondo ao final. Vou responder primeiro as perguntas que foram deixadas lá nos Stories, tá bom? Então, olha só, recapitulando. Identifique quais são os seus gatilhos, gente. Se você não gosta ou você não sabe fazer, muito provavelmente o seu nível de procrastinação tem alguma relação com isso. Estabeleça mecanismos. E aí, Isabel, seja bem-vinda. Estabeleça mecanismos de compensação para você. Crie hábitos. Porque isso vai fazer com que, juntando tudo isso, você reunindo todos esses conceitos, agregando tudo isso, implementando novos hábitos, o que vai acontecer? Você naturalmente vai ser mais produtivo, naturalmente você vai conseguir diminuir o seu nível de procrastinação. Portanto, reúna todas essas ferramentas que eu vou deixar aqui para você hoje e faça com que você consiga ser aquilo que você foi criado para ser. Você não foi criado para poder adiar os seus projetos, você não foi criado para poder viver aquém daquilo que você é. Existe o poder dentro de você que você não conhece, que você não imagina. Existe uma centelha divina dentro do seu coração, dentro da sua mente, e que é capaz de te levar a lugares que você nunca imaginou. Mas você antes precisa acreditar nisso que eu estou te falando. Você precisa mudar a sua rotina, mudar os seus hábitos, mudar a sua vida, mudar a forma como você enxerga o mundo, porque a partir dentro dessa rotina, dentro desse contexto, você vai ter novos pensamentos, novos sentimentos, você vai criar novas rotinas, você vai, a partir dessas novas rotinas, nossas novas atitudes, você vai criar novos hábitos. E com o passar aí de alguns dias, de alguns meses, você vai poder vir aqui e me falar, olha, eu vim de fato, consegui criar novos hábitos, consegui criar novas rotinas. E quando você criar essas novas rotinas, você vai fazer o quê? Você vai ser muito mais produtivo. Você vai ser muito melhor do que um dia você já foi. Faz sentido para você? Coloca aí no chat se faz sentido para você aquilo que a gente conversou até agora. Vamos começar a responder as perguntas aqui, mas coloca aí para mim no chat. Participa aí comigo. Diz para mim se para você ressoa aí no seu coração e se você consegue entender que isso, de fato e de verdade, tem a ver contigo. Olha só. Olha aí, a Michele falando. Beleza. Show de bola. Lissandra também falou que tem sentido, que tem correlação. Massa. Bora lá. Olha só. Procrastinação tá ligada ao desinteresse? Eu acho que sim, tá? Faz todo sentido.
tá? A procrastinação está ligada ao desinteresse porque, como a gente falou lá no início, ou você não sabe fazer, ou você não gosta de fazer. Então, quando você não sabe fazer ou não gosta de fazer, é isso aí, ó. Vitor, a Isabel, todo mundo falando que sim. Muito bom, beleza. Então, dentro desse contexto, a procrastinação ela está ligada ao desinteresse, sim. Porque quando você não traz consigo o interesse de mudar aquela situação, muito provavelmente o desinteresse vai ser o grande motivador da procrastinação, o grande motivador de fazer com que você adie os seus projetos, adie aquilo que você tem buscado fazer, aquilo que você tem buscado realizar. Portanto, identifique qual é a raiz desse desinteresse na sua vida. É porque você não sabe? É porque você não sabe fazer? E não sabendo fazer ou não gostando, será que você não pode passar a gostar? Ou você não pode aprender a fazer? É necessário sempre dar vazão a esse sentimento de desinteresse e fazer com que você, ao final de tudo, não consiga cumprir aquilo que você se propôs a fazer? Então, dentro dessa lógica, eu quero te deixar essa reflexão. O desinteresse, ele vai surgir. E quando ele surgir, o que é que você vai fazer? Identifique qual a raiz dele. Identificando a raiz dele, o que é que você vai fazer? Criar mecanismos para desenvolver novos hábitos que vão substituir os anteriores e hábitos esses que estão te levando a procrastinar. Tudo certo? Olha lá, outra pergunta. Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui. Existe alguma relação entre a procrastinação e a preguiça, né? Deu um erro aí no slide aí, mas está de boa. Vou ler aqui para vocês. Existe alguma correlação entre a procrastinação e a preguiça? O que é a preguiça? É querer adiar, deixar para depois. A procrastinação, na minha visão, e a procrastinação e a preguiça, na minha visão, nada mais são do que irmãs, né? A procrastinação, ela tem ali um nível maior e que vai te levar olá, tudo bom? E que vai te levar a deixar de fazer muita coisa. A preguiça, às vezes, ela é encarada com um olho meio romântico, né, nesse sentido, mas ela também vai te levar à situação de procrastinação. Então, elas têm uma íntima correlação. Necessariamente, a procrastinação tem alguma relação com a preguiça. E dentro desse contexto, você precisa compreender que quando você a exemplo daquilo que a gente conversou na pergunta anterior, né? Quando você se deparar com um sentimento dessa natureza, você vai pensar, poxa, por que eu estou querendo fazer isso daqui? Por exemplo, estou estudando aqui, estou cumprindo meu cronograma, meu plano de estudos e, de repente, me bate uma vontade de ver Netflix. Vou lá abrir o Netflix para ver uma sériezinha, né? Não faz mal, né? Vou ver só um capítulozinho aqui, vou fazer um intervalo de 40 minutos entre uma sessão de estudo e outra, né? Não faz sentido. Não faz. Sabe por quê? Você está adiando aquilo que precisa ser feito naquele momento. E sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar de qualquer forma. E o tempo passando de qualquer forma, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que você vai precisar executar uma outra coisa, às vezes uma tarefa importante, uma tarefa urgente, e o seu tempo para estudar foi para o lixo. Então, quando eu identifico todo esse contexto, quando eu identifico toda essa dinâmica, eu tenho a compreensão, eu tenho o entendimento de que todo sentimento ele tem uma raiz, que essa raiz ela precisa ser encontrada, e na medida que eu encontro essa raiz e arranco ela e coloco uma nova no lugar, uma que vai estabelecer um novo hábito, o que vai acontecer? Você vai conseguir superar aquilo que tem te embarreirado.
Aquilo que tem estado entre você e aquilo que você precisa fazer. Aquilo que tem estado entre você e a sua aprovação. Aquilo que tem estado entre você e o seu desejo. Por que não, na noite de hoje, decidir inserir, implementar novos hábitos na sua rotina? Hábitos que vão te fazer deixar de lado a preguiça. Sabe por quê? Quando você começar a se sentir produtivo, isso vai gerar uma energia dentro de você, uma sinergia tão grande, que sabe o que, que vai acontecer? Você vai ficar cada vez mais motivado a cumprir aquilo que você quer, aquilo que você planejou, a identificar aquilo que está te embarreirando e tirando do seu caminho todas as pedras, pavimentando o caminho que vai te possibilitar alcançar aquilo que você precisa. Então, na noite de hoje, a tônica, o desafio, o que eu quero que você saia daqui entendendo e sabendo, desenvolva novos hábitos. E novos hábitos com base, sabe no quê? Naquilo que te leva a procrastinar. Arranque essa raiz de procrastinação da sua vida. Porque quando você arrancar essa raiz de procrastinação da sua vida, sabe o que, que vai acontecer? Novos hábitos vão surgir. Esses novos hábitos vão te permitir ser quem você é. Quem você foi criado para ser e não o que os outros disseram que você seria. Olha, você muito provavelmente é um adulto fantástico, mas deixa eu te dizer, muito do que está aí na sua cabeça foi construído, não foi só por você, não. Professores, pais, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, muitas pessoas ao longo do tempo foram implementando dentro da sua cabeça pensamentos que não são seus, pensamentos que não refletem quem você é. Hoje é o dia de você, tirar tudo isso do caminho e ir para frente, avançar e fazer aquilo que de fato e de verdade você precisa fazer. Tá certo? Outra pergunta. Vamos ver. Aqui. Você procrastina? Certamente. Olha, a pergunta era para mim, né? Se eu procrastino. Certamente. Todos nós procrastinamos em maior ou menor medida. A minha luta é para que seja todos os dias em menor medida. Tá? A minha busca é essa, de que não, para mim, a procrastinação seja um detalhe dentro da minha rotina, mas não a regra. Aliás, a procrastinação ela não tem que ser a regra, ela tem que ser exceção. Né? Vocês estão rindo aí, né? A procrastinação ela não pode ser algo que faz parte da sua rotina, não pode ser o monstrinho que você alimenta. Vou falar aqui, né? Talvez aí, dependendo da idade, da sua idade, você que está me escutando, você não saiba do que eu estou falando. Existia um filme que eu assistia quando eu era criança que chamava Os Gremlins. O que acontecia com os Gremlins? Eles eram uns bichinhos muito bonitinhos, pareciam uns ursinhos de pelúcia. Mas o que você não podia fazer? Você não podia alimentar esses bichinhos depois de um determinado horário. A procrastinação nada mais é do que um gremlin na sua vida. Se você alimentar o gremlin, jogar a comidinha lá na boca dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar um monstro. E era o que acontecia no filme. Se você alimentava o gremlin bonitinho, o bichinho bonitinho, no horário errado, ele virava um monstro e destruía tudo. A procrastinação é um gremlin na sua vida. Para de alimentar o seu gremlin. Você já deu até um nome para o gremlin e continua lá, fazendo carinho no seu gremlin enquanto ele está lá destruindo tudo. Para com isso. Para com isso. Isso não significa que ele vai desaparecer, mas você vai parar de dar comida para ele. Ele está ali sob controle. Você está lá olhando para ele feio ali, sabendo, tô de olho em você e você não vai me dominar mais. Eu que te domino. Aliás, você domina todas as áreas da sua vida. Você foi feito para isso, para dominar todas as áreas da sua vida. Então, domine a procrastinação. Não dê liberdade para a procrastinação na sua vida mais. Combinado?
Não dê liberdade para procrastinação. Show? Então, pare de alimentar o seu gremlin. Pare de alimentar o seu gremlin. Pare de alimentar o seu gremlin. Bora lá. Acho que é a última pergunta aqui agora. Deixa eu ver. É isso mesmo, última pergunta. Só procrastina quem tem muito tempo? Ixi, não. Todo mundo procrastina. Até quem tem pouco tempo arruma jeito para procrastinar. Isso aí é uma verdade. Isso é a mais pura verdade do mundo, sabe? Não existe algo que você consiga dizer, por exemplo, só procrastina quem tem... Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Não é quem tem muito tempo que vai procrastinar, não. Tá? Você precisa compreender que com muito ou pouco tempo você vai procrastinar. Então, não interessa se você tem várias horas livres no seu dia, se você tem poucas horas livres no seu dia. Se você não cuidar do seu gremlin, você estiver alimentando o seu gremlin, ele vai aparecer, ele vai tomar horas preciosas do seu dia e vai fazer com que você acabe não conseguindo viver aquilo que você busca viver, aquilo que você se propôs a fazer e a viver. Tá? Então, independentemente do tempo que você tem, é possível que você seja produtivo. É possível que você seja produtiva. Eu digo, inclusive, que, por exemplo, dentro desse nosso contexto de concurso, às vezes as pessoas perguntam, só passa quem tem 6, 7, 8 horas de estudo por dia, né? Não. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Conheço pessoas que estudam poucas horas e que foram aprovadas. 2 horas, 3, 4 horas por dia. Às vezes demorou um pouco mais de tempo, não tem problema. Mas foram aprovadas, sabe por quê? Elas aprenderam a dominar o seu tempo. Aquelas 2 horas eram as 2 horas mais focadas do dia delas. Não, não teve. Vou responder essa pergunta, e boa pergunta, viu, Michele? Vou responder ela agorinha. Entende? Então, observe isso, gente. O tempo que você tem é o ativo mais precioso. Muitos dizem, tempo é dinheiro. Balela. Tempo não é dinheiro. Conversa para boi dormir. Tempo nunca foi, nunca será dinheiro. Tempo é um ativo de fundamental importância. Sabe por quê? Ninguém consegue comprar tempo. Já viu alguém que consegue comprar tempo? Se conseguir aí, se você achar, você me fala. Porque passou. E muitas vezes você vai conseguir, gerenciando bem o seu tempo, você vai conseguir fazer algo que as pessoas que têm milhares de horas disponíveis não conseguem fazer, e aí as pessoas vêm e falam, foi sorte, foi isso, foi aquilo outro. Não. Foi disposição em querer fazer diferente, em querer se superar. Tá certo? Vou parar de fazer a apresentação de tela e vou responder as perguntas aqui do chat agora, tá? A Michele perguntou aqui para mim, para nós, né? Vamos conversar aqui, vamos bater um papo aqui enquanto o Instagram não derrubar a gente continua conversando. Procrastinação tem relação com medo? Vocês acham aí? Tem ou não tem? Total. Sabe por quê? Porque o medo, ele te gera uma sensação de que você não vai conseguir. Já sentiu essa sensação de impotência, de que você não vai conseguir, de que você não vai alcançar o que você quer? E o que você costuma fazer quando você sente medo e você sente que não vai conseguir alcançar o que você tem buscado? Você faz o quê? Você adia.
Fala aí, adia. É isso que você faz. Por isso que na nossa conversa na semana passada, eu não sei se você estava aqui com a gente, Michele, a gente falou sobre a toxicidade daquilo que se diz que é o medo. Porque exatamente, Alessandro, o medo paralisa. E o que, que vai acontecer quando o medo te paralisar? Você vai chegar, vai olhar para a tarefa, para a meta, para aquilo que você precisa fazer, vai adiar. Você não vai fazer aquilo que você precisa fazer. E aí o que, que vai acontecer? Acabou. Você não vai fazer aquilo que você está se propondo fazer, se buscando fazer. O medo, eu falei para o pessoal aqui na semana passada, o medo não existe. O que existe, sabe o que, que é? Algo que foi implementado na sua cabeça, algo que foi colocado lá pensando em te proteger, mas que acabou te tornando uma pessoa receosa. Sabe por quê? Uma criança, quando está lá engatinhando, ela não tem medo de estar chegando perto de uma escada, por exemplo, que ela vai cair, vai desbancar lá de cima, lá embaixo e vai se quebrar todinha. Ela não está nem aí. Ela vai. Se ela encontrar uma cobra no meio da rua, ela pega, esmaga a cobra lá e fica olhando, rindo. E aí vai. Para ela não mudou nada. Não é? E por que, que a gente perdeu essa essência ao longo do caminho? Porque pessoas acabaram inserindo pensamentos que não são nossos, da nossa cabeça. E quando eu estou com esses pensamentos na minha cabeça, o que eu faço? Eu me fico paralisada, eu adio, eu não executo o que eu me propus a fazer. Então, tudo isso tem uma íntima correlação. O que, que você tem que ter no lugar do medo? Prudência. Prudência é o que às vezes as pessoas falam, não, existe o medo positivo e o medo negativo, né? O que existe é a prudência. A prudência vai poder falar assim, ó, cuidado. Se você chegar muito próximo da escada, você pode cair e se machucar. É diferente. Olha, sai daí que daqui a pouco você vai quebrar, vai cair da escada, vai quebrar o pescoço e vai morrer. Caracas, olha só a leitura que a pessoa vai fazer disso. É isso que você muito provavelmente ouviu ao longo da sua vida, da sua infância. Eu ouvi algumas coisas nesse sentido. Então, busque prudência. Prudência. Porque a prudência ela vai te proteger no momento necessário, no momento que for preciso que você seja prudente, e também vai fazer com que você consiga avançar a despeito de sentimentos de impotência. Esses sentimentos de impotência eles podem aparecer, mas você consegue substituir muito facilmente através da implementação de novos hábitos. Eu, por exemplo, eu gosto de correr, tá? Sou um corredor amador. Então, o sentimento de impotência, quando você começa a correr, é o quê? Cara, 1 quilômetro para mim é muito. Eu não consigo correr 1 quilômetro. Eu corro, sei lá, 300 metros e fico lá botando a língua para fora. E aí você evolui, daqui a pouco você pensa, pô, 5 quilômetros é sinistro, hein? Não consigo 5 quilômetros. E aí você vai, treina, até que você chega lá, consegue bater a marca dos 5 quilômetros, continua treinando, continua se desenvolvendo, continua adquirindo conhecimento, fortalecendo os hábitos bons que você tem, adquire novos hábitos, e isso vai fazendo com que você adquira a substância que você precisa, e você vai chegar lá num dia e falar, caracas, olhar para trás e falar, caramba, eu estou correndo uma maratona, eu estou correndo 42 quilômetros hoje, estou correndo uma ultramaratona, 50 km. Mas você não saiu do 0 para os 50 km, você precisou de um processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento vai te envolver de tal forma que vai te trazer a segurança necessária. Portanto, dê o primeiro passo. O medo ele está querendo te paralisar porque existe um mecanismo de proteção lá no seu cérebro.
gera uma série de hormônios na sua corrente sanguínea. Na hora que dispara o medo, o que sai lá? Primeiro, cortisol, vai lá para o seu córtex pré-frontal, deixa tudo isso daqui confuso, e a sua capacidade cognitiva sai diminui de 100%, você fica lá com algo em torno de 30%. Sua capacidade de tomada de decisão fica reduzidíssima. E aí o que vai acontecer? Fala, grande Ronaldo. Ronaldo. E aí, o que vai acontecer? Você vai se ver numa situação em que você não vai conseguir adquirir novos hábitos. Eu estou falando de corrida, o Ronaldo que entrou aí na live, recordista lá da maratona. Ele não saiu do zero para chegar quem ele é. O cara é um campeão, velho. Reconhecido mundialmente. Ele não saiu do zero, sei lá, dia 1, e foi pro dia 2, ele estava sendo campeão, sendo o cara que ele é. Não. Ele passou um tempo se desenvolvendo, lutando contra os medos dele, lutando contra as dificuldades, contra os desafios do dia a dia dele, superou todos eles, criou novos hábitos, se fortaleceu e se tornou um campeão. E é por isso que eu gosto tanto não só de praticar esporte, mas como também trazer exemplos do esporte para a nossa vida, porque eles são totalmente aplicáveis e totalmente factíveis. Porque você consegue transformar uma pessoa comum em alguém extraordinário. Você tem aí dentro de você essa capacidade de ser extraordinário, de ser extraordinária. Portanto, comece a desenvolver isso a partir de hoje. Não deixe a procrastinação, não deixe o medo te frustrar os seus sonhos, os seus objetivos e os seus planos. Você tem dentro de você a faísca divina, e a faísca divina vai te levar, a conquistar qualquer coisa que você se propuser. Sabe por quê? Porque você tem dentro de você todas as ferramentas que você precisa para ser quem você deseja ser. Você não depende de método A, ferramenta B, C, X, Y, nada. Você precisa de ajuda? Precisa. Você vai precisar, às vezes, de uma mentoria? Beleza. Mas quem vai executar e quem vai colocar isso em prática e mudar o contexto é você. Não é quem vai te ajudar, entendeu? A dinâmica. Você tem a capacidade dentro de você, não é porque você tem um mentor, não é porque você tem alguém que te ajuda, que tudo vai mudar da água para o vinho, de forma nenhuma. Essa ajuda, ela vai te fazer poupar tempo, ser mais eficaz, mais efetivo, compreender coisas que você não compreenderia inicialmente. Mas quem vai fazer acontecer é você. Faz sentido para você? Faz sentido tudo aquilo que a gente conversou até agora? Coloca aí pra gente aí no chat, aí a gente tá finalizando. Se vocês quiserem, coloquem aí, por favor, mais perguntas aí, vai ser um prazer responder para vocês. Show. Fica à vontade aí, galera, para colocar mais perguntas, tá bom? Se não, a gente vai finalizar a nossa live, tá? Porque já daqui a pouco, senão daqui a pouco a gente está aí há quase 1h e pouco aí de live, e daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Mas fica aí a dica. Identifique o que tem te feito procrastinar, tá? Se você não gosta, se você não sabe fazer, crie mecanismos de recompensa, tá bom? Que você insira novos hábitos, diga não para o medo, tá bom? Mude esse contexto, identifique tudo isso, tá? O déficit de atenção, ele pode justificar a procrastinação? Talvez sim, mas o déficit de atenção, ele vai te causar uma outra sensação, um outro sentimento, sabe, Marina? Você não consegue se adaptar a meios usuais de aprendizado, porque para você aquilo dali não prende a sua atenção, não faz sentido para você. Então não é necessariamente você querendo adiar a execução de alguma coisa, Marina, mas é porque você
não tem isso se você estiver falando de você, me desculpa, tá? Mas se uma pessoa que tiver déficit de atenção, ela não está procrastinando deliberadamente, né? Ela não está querendo adiar a execução de uma tarefa, adiar um objetivo. Ela tem uma dificuldade inerente à realidade dela. É orgânico, é cerebral, né? Então, assim, ela não... lógico, tudo aquilo que a gente conversou aqui vai auxiliar essa pessoa que tem déficit de atenção a superar algum desafio, tá bom? Mas não necessariamente uma pessoa que tem déficit de atenção é uma pessoa procrastinadora, de forma nenhuma, tá bom? Eu conheço algumas pessoas que têm, inclusive tenho alunos também que têm déficit de atenção e que essa não é uma realidade presente para eles, tá? Eles têm as suas dificuldades, têm entendido a dinâmica de como eles funcionam, e entender essa dinâmica é uma parte importante do processo, e na medida em que eles compreendem isso, isso faz com que eles entendam qual é o caminho que eles precisam trilhar para se ver dentro de uma rotina de estudo sustentável e que vai fazer com que eles não adiem, mas não porque eles não querem fazer, ou porque não gostam de fazer, ou porque não sabem fazer, mas porque eles compreenderam o caminho que é eficaz para eles, para serem produtivos e para poder debelar, obviamente, esse déficit, tá? E se for o caso, obviamente, acompanhado por um médico, obter uma medicação necessária para que você consiga ser produtivo no nível que você objetivo. Isso tudo você vai precisar passar por um neurologista, por um médico psiquiatra que vai avaliar as condições dessa pessoa e, a partir disso, trilhar ali um ângulo de ataque, vamos dizer assim, né? Uma metodologia de minoração desse contexto que acaba te tirando do foco, te tirando daquilo que você quer fazer, tá bom? Que é diferente. O procrastinador, ele não quer, né? Porque ele não gosta, porque ele não sabe, ele vai adiando, né? No caso do déficit, não, ele quer, mas ele não está conseguindo, em razão de uma questão cognitiva, né, de algo que atrapalha a concentração e o desenvolvimento do raciocínio. Beleza? Consegui responder a sua pergunta, Marina? Então, galera, se não tivermos mais perguntas, agradeço muitíssimo, de verdade, a presença de... Que bom, obrigado aí, Marina, pela sua presença, e fico feliz que eu tenha te ajudado e esclarecido, tá bom? Galera, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui na noite de hoje, tá? A gente está aí há 1 hora e pouco conversando, e para mim foi uma experiência fantástica, de verdade, contribuir com vocês, colocar para fora um pouco daquilo que está no meu coração, para poder auxiliá-los. Eu sei que a procrastinação, esse contexto todo sobre o qual nós conversamos aqui na noite de hoje, ataca muitas pessoas e que faz com que um sem número de pessoas não consiga executar aquilo que elas se propuseram a fazer, tá? Então, eu espero, sinceramente, que possa auxiliá-los, que vocês tenham essa possibilidade de aplicar isso no seu dia a dia e de fazer com que essa dinâmica comece a ser implementada e que, na medida em que novos hábitos forem sendo inseridos, vocês tenham condições de serem mais produtivos e alcançarem aquilo que vocês têm buscado, tá bom? Então, quero que vocês aí depois coloquem lá para mim, lá no direct, se conseguiram implementar alguma coisa, se implementaram algum hábito, se não, tá bom? Vamos continuar conversando. A ideia aqui é que a gente faça uma parceria, tá bom? Eu quero saber se fez sentido para você, se não só se fez sentido, mas se você conseguiu aplicar isso dentro da sua realidade prática e mudou alguma coisa na sua vida, tá bom? Eu quero aqui trazer um impacto positivo para a sua vida e fazer com que a sua vida seja diferente daquilo que foi ontem, que seja melhor todos os dias, tá bom? Galera, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Agradeço muito, gratidão a todos vocês e até a nossa próxima live, muito provavelmente na terça-feira da semana que vem. Por enquanto a gente vai
manter essa periodicidade semanal, uma vez por semana, mas a ideia é que aí, em breve a gente estabeleça aí uma rotina de 2 lives por semana para a gente bater esse papo, tá bom? Excelente noite para vocês.